Então, para a aula de hoje, na aula passada falamos sobre a dinâmica de movimento. Então, todo movimento tem uma causa. E a causa desse movimento é geralmente uma força que atua sobre o corpo e o corpo ganha uma aceleração. Pode ser um corpo, pode ser um conjunto de corpos. Agora, na aula de hoje, vamos falar sobre trabalho e energia. Trabalho e energia, que é uma força realiza, não é? Geralmente, de uma forma genérica, o trabalho realizado por uma força representada pela letra W, né? Para mover um corpo do ponto A até o ponto B é igual a integral dessa força vezes d de x. Ok? Do ponto A até o ponto B. Ou seja, o trabalho é a integral da força em função de x. Esse trabalho vai ser dado por força, o que é? A unidade de força? Newton, né? Newton vezes metro. Não é? Todo deslocamento. Ou então, temos aqui o Joule. Em homenagem ao cientista Joule. Vamos ver. Esse trabalho ele pode ser escalar, é uma grandeza escalar, quer dizer que o trabalho realizado pode ser positivo, não é? Quando a força aplicada vai na mesma direção do movimento, essa força vai realizar um trabalho positivo, né? Quer dizer, o trabalho pode ser maior que zero, pode ser igual a zero, quando não existe nenhum deslocamento do corpo, e pode ser menor que zero. O trabalho realizado por aquela força. Como nós sabemos que a força é dada por massa vezes aceleração, não é? Então, nós temos aqui que força é igual a massa vezes aceleração. E a aceleração é o quê? É variação de velocidade sobre variação de tempo, né? Então, temos que a aceleração é igual a d de v sobre d de t. Deslocamento, o que é? É velocidade vezes a variação do tempo, né? Espaço, ou t de x, é igual a velocidade, que é constante, vezes d de t, que é a variação do tempo. Então, se nós pegarmos isso e formos aqui a substituir na forma da força, vamos ter que o nosso trabalho vai ser trabalho realizado por uma força para mover um corpo do ponto A até o ponto B, vai ser integral do ponto A até o ponto B. Força é massa vezes aceleração, não é? Massa vezes aceleração. Aceleração é variação de velocidade sobre variação de tempo. Variação de velocidade sobre variação de tempo. E vezes d de x, que é o deslocamento, não é? d de x é igual a velocidade vezes d de t, não é? Então, com isso nós vamos poder simplificar as questões. Vamos ficar simplesmente com uma integral em função da velocidade. Então, com isso nós vamos ter o trabalho realizado pela força F para mover o corpo do ponto A para o ponto B vai ser integral nos limites A B da massa vezes a velocidade vezes d de v, não é? Então, isso aqui é uma integral muito simples. Temos massa, velocidade, d de v. Então, se em função de v, a massa podemos isolar, não é? Simplesmente vamos ficar com o quê? Trabalho para mover o ponto A até o ponto B vai ser igual a massa, integral da velocidade, d de v, vai ser velocidade ao quadrado sobre 2, né? Integral como se fosse integral de x, d de x. Então, isso vai ficar vezes a velocidade sobre 2. Isso ao quadrado, né? Nos limites de B até A.
Com isto nós vamos ter que o trabalho realizado pela força para mover o corpo do ponto A ao ponto B vai ser simplesmente isso aqui é 1 sobre 2 vezes a massa vezes a velocidade B ao quadrado menos 1 sobre 2 a massa vezes a velocidade do ponto A ao quadrado. Ok? Este aqui é o trabalho realizado por uma força. Então, se eu pego esta mesa, né? Eu vou empurrar a mesa. Ok? Eu vou aplicar uma força. Né? Então, essa força estará a realizar um trabalho. Então, aqui tenho o ponto A, por exemplo. Eu vou empurrar este livro até um determinado ponto B. A força que eu apliquei realizou o trabalho. Então, esse trabalho vai ser o quê? A massa deste corpo vezes a velocidade que ele tinha no ponto A, no ponto B, né? A velocidade final, menos a velocidade que o corpo tinha no ponto A. Simplesmente vai ser diretamente proporcional às variações de velocidade. Né? Então, vamos considerar a velocidade do ponto inicial e a velocidade do ponto final. Agora, essa relação de massa vezes velocidade ao quadrado, nós chamamos de energia cinética, não é? Já ouviram falar de energia cinética? Energia cinética é essa relação aqui. Então, vamos dizer que o trabalho realizado, vamos dizer que a energia cinética é 1 sobre 2 massa vezes velocidade ao quadrado. Então, estamos a dizer que o trabalho realizado pela força para mover um corpo do ponto A até o ponto B é dado simplesmente pela energia cinética do ponto B menos energia cinética do ponto A. Este aqui é chamado do teorema de trabalho e energia. Ok? Teorema de trabalho e energia. Vamos para o caso em que nós temos um corpo temos aqui um ponto A, temos aqui um ponto B. Esta aqui é uma altura H. E vamos considerar este aqui o eixo dos Y, positivo. Então, sobre esse corpo atua uma força, né? É chamada de... A força que vai atuar aqui é a força de gravidade. Ok? Então, existe uma força de gravidade que vai ser igual a massa vezes a gravidade. Só que se este corpo aqui está a ir para cima, este membro vai ser negativo, não é? Vai realizar um trabalho negativo. Então, o trabalho realizado pela força de gravidade, nós dizemos que trabalho é o quê? É força vezes deslocamento, né? Ou força vezes x, que é o deslocamento. Então, nesse caso, o deslocamento, o corpo vai sair do ponto A até o ponto B. Vai percorrer uma distância h. Então, o trabalho realizado para sair do ponto A até o ponto B vai ser dado por quê? Pela força, que é menos massa vezes a extração da gravidade, vezes o deslocamento, o percurso. O percurso é esse H, né? Vezes H. Massa, gravidade vezes altura vai ser o trabalho realizado. Isso vai ser igual ao quê? A energia cinética do ponto A menos a energia cinética do ponto B. Então, aqui nós vamos ter o quê? A energia cinética do ponto B menos a energia cinética do ponto A. O corpo, quando atinge o ponto B, qual é a sua velocidade? Vamos dizer que esse ponto B aqui é a altura máxima atingida pelo corpo. É zero a velocidade, não é? Então, vamos dizer que a energia cinética no ponto B é zero. Ok? Então, vamos ficar simplesmente com o trabalho realizado vai ser menos massa vezes gravidade vezes altura é igual a menos energia cinética do ponto A.
Energia cinética do ponto A. Esses negativos podemos ignorar. Vamos ficar com massa vezes gravidade vezes altura. Vai ser igual a energia cinética, né? O meio, massa vezes a velocidade no ponto A ao quadrado. Não é? Então, se nós quisermos determinar essa massa pode mudar com esta, não é? Ficamos com gravidade, velocidade ao quadrado, sobre 2. Queremos isolar o H, vamos ter o quê? A altura vai ser igual ao quê? A gravidade vem no denominador, não é? Velocidade do ponto A ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Estamos a lembrar na cinemática quando calculávamos no lançamento vertical. Quando calculamos a altura máxima atingida pelo corpo. Qual é a expressão? Velocidade inicial ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. A velocidade inicial é essa velocidade do ponto A. Okay? Então, chegamos à mesma expressão, mas em termos de energia. Temos aqui a dimensão Z, aqui temos a dimensão X e temos Y. Como? Ok. Então, suponhamos que temos aqui um corpo numa posição A. Também temos aqui uma posição B. Em termos de... Nós queremos calcular o trabalho que vai ser realizado pela força de gravidade para movimentar esse corpo. Aqui temos em Y, o corpo está em alturas diferentes, né? Temos uma altura inicial e depois temos uma altura final. Este corpo pode realizar o movimento independentemente do percurso que ele vai percorrer, não é? Realiza o movimento, tem ali outras forças atuais que fazem com que o corpo realize aquele movimento. Mas nós vamos aqui nos focar na força de gravidade, não é? Então, a força de gravidade desse corpo, por exemplo, estando aqui neste ponto, né? Nós já sabemos, né, que vai ser menos massa vezes a gravidade. Então, o trabalho realizado por essa força vai ser menos massa vezes gravidade vezes a altura. A altura o que é? A altura é a posição no ponto B menos a posição no ponto A, não é? É a diferença das posições no eixo do Y. Então, vamos ter menos massa vezes gravidade multiplicado por altura no ponto B menos altura no ponto A. Este aqui vai ser o nosso trabalho. Isso vai ser igual ao quê? A diferença da energia cinética. Vai ser a energia cinética no ponto B menos a energia cinética no ponto A. Então, deixa eu só alinhar isto. Vai ser igual a energia cinética no ponto B menos a energia cinética no ponto A. Energia cinética no ponto B nós já conhecemos, que é 1 sobre 2 massa velocidade no ponto B ao quadrado menos 1 sobre 2 massa vezes velocidade no ponto A ao quadrado. Isso vai ser o quê? Vai ser igual a menos massa vezes gravidade vezes posição no ponto B mais, menos com menos dá mais, não é? Massa vezes gravidade vezes a posição no ponto A, ok? Se nós tentarmos isolar o que está na posição B, ou o que está na posição B, o que está na posição A, ou o que está na posição A, vamos ter o quê? Este membro aqui pode passar para lá, não é? Tem B, vai ficar com este B, vai passar a somar, e este também passa para este lado a somar, não é? Então vamos ficar com o quê? Massa vezes a gravidade vezes a altura A, não é? Mais 1 sobre 2 massa vezes a velocidade no ponto A ao quadrado há de ser igual ao quê? A massa vezes gravidade vezes YB mais
1 sobre 2 massa vezes velocidade B ao quadrado. Ok? Com isto aqui nós temos o quê? A massa gravidade vezes a altura. Esse termo de massa gravidade vezes altura é conhecido como energia potencial gravitacional. Ou seja, o potencial que a força de gravidade tem, a energia que esse corpo acumula devido à sua altura. Quando o corpo está a uma determinada altura, ele vai acumular energia por causa do trabalho negativo que a gravidade realiza. Então, este termo é chamado de energia potencial, ou energia potencial gravitacional, que é igual a massa vezes gravidade vezes a altura do corpo. Ok? E o outro membro, nós já sabemos que é energia cinética, que é 1 sobre 2 massa vezes velocidade ao quadrado, não é? Então, temos energia potencial e temos energia cinética. Vamos ficar com o que aqui? Este termo vamos simplificar por energia potencial no ponto A, não é? Mais a energia cinética do ponto A é igual ao quê? A energia potencial do ponto B mais a energia cinética do ponto B. Ok? Este conceito de energia potencial mais energia cinética é o que nós chamamos de energia mecânica. Ok? A energia mecânica que um corpo possui é o somatório da sua energia potencial e a sua energia cinética. Essas forças que estão a atuar aqui, isso vai ser válido para forças conservativas, forças que se conservam. Aquelas forças não conservativas, tipo, por exemplo, o atrito, né, que vai se dissipar, depende do percurso. Essas não dependem do percurso, dependem somente da sua velocidade, do ponto inicial e do ponto final. Então, esse tipo de forças conservativas, vamos aplicar esse princípio de conservação de energia mecânica. Quer dizer, a energia mecânica se conserva. Então, estamos a dizer que energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B. Se tiver um outro ponto C, também vai ser igual a energia mecânica nesse ponto C. Este é o chamado princípio de conservação de energia mecânica. Vamos lá para um caso concreto. Suponhamos que temos uma rampa aqui. Depois, cria-se um loop. Depois a rampa continua. Okay? Aqui temos uma determinada altura H. Esse aqui é o eixo dos Y. Temos uma bola aqui. Este é o ponto A. Aqui temos uma certa altura Y. Não é? Esse vai ser o ponto B. Aqui vai ser o ponto C. Aqui em cima podemos considerar um ponto D. Ok? Quando nós soltamos esta bola aqui em cima, ela parte com uma velocidade nula, né? Está parado. Quando o corpo está parado, qual é a sua velocidade? É zero. Ok? Qual é a energia potencial deste corpo aqui? Energia mecânica neste ponto. Energia mecânica no ponto A. Energia mecânica no ponto A é igual ao quê? A energia cinética do ponto A mais energia potencial do ponto A. Não é? Energia cinética é massa, velocidade ao quadrado sobre 2, né? Ou 1 sobre 2, massa, velocidade ao quadrado. Energia cinética. Energia potencial é massa vezes gravidade vezes a altura em que esse corpo se encontra, não é isso? Então, isso aqui é energia mecânica do ponto A. Qual é a velocidade no momento em que nós largamos esse corpo? É zero, não é? Então, o termo de energia cinética morre. Ficamos com a energia mecânica no ponto A é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura, simplesmente.
Então, se pedimos que é para calcular a energia mecânica nesse ponto aqui, no ponto A, vai ser isso aqui. Se dizerem que a massa é 10 kg, gravidade de 9,8, colocas aqui, ficas com 98. A altura, esse ponto aqui disserem que, por exemplo, são 4 metros. Então, já sabes como calcular. É 98 vezes 4, é energia mecânica. Neste ponto aqui. Estamos juntos? No ponto A, energia mecânica, energia cinética mais energia potencial. Como o corpo está parado ainda quando soltamos, o corpo está parado, ele ainda não tem energia cinética. No ponto B, uma parte dessa energia potencial já foi convertida em energia cinética. Então, ele já tem uma certa velocidade aqui no ponto B e também tem uma certa altura. Então, no momento em que ele vai caindo, ele vai ganhando energia cinética, vai aumentando a velocidade, não é isso? Então, para o ponto B, a energia mecânica no ponto B vai ser igual à energia cinética do ponto B, que vai ser 1 sobre 2 massa vezes a velocidade do ponto B, né? Ao quadrado, mais o que? Energia potencial, que é massa vezes a aceleração de gravidade vezes Y. Y nessa altura aqui, podemos dizer que aqui, por exemplo, são 2 metros, essa altura do Y. Então, para nós calcularmos aqui a energia mecânica, vamos ter a massa, a velocidade e massa, a gravidade vezes a altura. Essa é essa forma que vamos calcular a energia mecânica no ponto B. Estamos juntos? Esse é o Y. O Y pode ser dado a uma outra altura, diferente desta. Tá vendo? Então, usamos essa forma para calcular a energia mecânica no ponto B. O exercício pode pedir qual é a velocidade do corpo no ponto B. Você não sabe qual é a velocidade, mas se me deram 4, me deram 2, eu sei que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Então, vou fazer o quê? Vou pegar a energia mecânica do ponto A, que eu já defini que é massa, vezes a gravidade, vezes a altura, deve ser igual ao quê? A 1 sobre 2, velocidade do ponto B ao quadrado, mais massa, vezes a gravidade, vezes Y, que é a altura do ponto B. Massa, posso simplificar com... Isso é massa aqui, né? É massa. Simplifico com esta massa e esta massa que fica em evidência. Ok? Vou ficar com gravidade vezes altura vai ser igual ao quê? A 1 sobre 2 a velocidade do ponto B ao quadrado mais gravidade vezes a Y. Só que a altura nesse caso já é a segunda altura. Essa Y aqui, não é? Não é isso? Este posso isolar para aqui. Não é? Este posso isolar para aqui. A descar o quê? A descar gravidade vezes H menos gravidade vezes Y há de ser igual a 1 sobre 2 velocidade do ponto B ao quadrado. Aqui nós já determinei a velocidade do ponto B. Gravidade não conheço. Não é 10? A altura não já foi dada 4. Y não já foi dado 2 metros. Falta o quê? Isso solicito os dados de calcular. Mas eu posso sintetizar isso. Que gravidade multiplicado por H menos Y vezes 2, que é este aqui, é igual à velocidade do ponto B ao quadrado. Já tenho fórmula aqui. Então, se eu substituo os dados, eu encontro. Esse aqui passa como raiz quadrada, né? Raiz de 2 vezes a gravidade multiplicado por H menos Y é igual à velocidade do corpo do ponto B. Ok? Cheguei ao cálculo da velocidade a partir do princípio de conservação da energia mecânica. Podem te pedir qual é a velocidade do corpo aqui. Você já sabe também. Aqui vai ter um determinado raio, não é? Vai calcular da mesma. Você sabe que a altura daqui para aqui é o quê? É 2 vezes 0, né? Que é o diâmetro. Com aquela altura ali, você já consegue calcular. Podem te pedir a velocidade aqui. Basta você ter essa altura aqui, consegue calcular. Qual é a energia mecânica do ponto C? No ponto C, a altura já é nula. É 0, né? O corpo já perdeu toda a energia potencial. Toda a energia potencial foi convertida em energia cinética. Quer dizer que a energia mecânica, aqui no ponto C, é igual à energia cinética, em que a velocidade é máxima. Esse é o nível de energia cinética.